gente vai conversar agora com o José Pastore, ele que é sociólogo, professor da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fé Comércio São Paulo. Segunda-feira é sempre um ótimo dia para falar sobre emprego, embora os dados não sejam tão animadores. Bom dia, José. Eu queria falar com você, a primeira pergunta é como é que essa pandemia impactou diretamente a geração de empregos e a perda de postos de trabalho e como é que essa retomada, ainda que um pouco lenta, tem sido sentida no nosso mercado de trabalho aqui no Brasil? Bom dia, André. Bom dia aos seus ouvintes. A pandemia foi um verdadeiro cataclisma na área do mercado de trabalho. Ela destruiu uma quantidade imensa de empregos, de posições do trabalho de outras naturezas, como autônomos, por exemplo, e até agora ela não conseguiu recuperar tudo aquilo que foi destruído, né? A destruição, ela atingiu de uma maneira muito desigual os brasileiros. Os que foram mais afetados foram aqueles que têm menos educação e aqueles também de renda mais baixa, principalmente os informais e as mulheres. A razão disso é que esses informais e mulheres, em geral, trabalham em setor de serviços, serviços domésticos, serviços ligados ao lar. E com a pandemia, as famílias ficaram com medo de manter uma empregada doméstica que vai e volta todo dia do trabalho, porque podia contagiar os familiares, e até mesmo para contratar um pedreiro ou então um eletricista para fazer um reparo na casa. Essas pessoas ficaram totalmente sem trabalho e sem renda. Agora nós estamos tendo uma leve recuperação no mercado de trabalho. Ela ainda é bastante desigual, mais para alguns do que para outros. Mas temos que esperar o avanço dessa vacinação e também a resolução de problemas econômicos e políticos muito grandes, muito graves, que ainda persistem na economia brasileira. Essa retomada que o senhor citou, a gente já consegue mapear quais são os setores onde há uma demanda maior, onde há um fortalecimento e já começa realmente a ter essa exigência de uma mão de obra, e quais os setores que ainda não conseguiram também crescer ao mesmo tempo? Bem, a análise por setor mostra também muitas desigualdades. Houve setores que praticamente não sentiram o impacto da pandemia no campo do trabalho. Por exemplo, é o caso dos hospitais, dos supermercados, das farmácias, também dos entregadores, do comércio eletrônico, da siderurgia. Esses setores não sentiram, são setores que bombaram durante a pandemia e o emprego se manteve ali intacto, praticamente, né? Agora, os que mais sentiram e ainda continuam sentindo muito são os serviços ligados às pessoas. É o caso do barbeiro, da manicure, do tintureiro, daquele que faz um pequeno reparo doméstico, as faxineiras, os autônomos que trabalham como vendedores, o sujeito que vende cafezinho no ponto do ônibus, no ponto do trem. Esses sentiram muito e ainda continuam sentindo, mas já há bons sinais na área do emprego. Isso é alentador. Já de uns 3 meses para cá, alguns ramos do setor de serviços estão começando a reativar e começando a gerar emprego e dar uma luz, pelo menos amarela, daqui para frente. A gente está conversando com o José Pastore, ele é sociólogo, professor da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho. Professor, uma outra questão é a seguinte, assim, antes da pandemia a gente já vivia esse fenômeno da pejotização do trabalho, né, a flexibilização da CLT. Talvez a pandemia tenha agravado isso e muita gente defende que isso vai ajudar a gerar mais emprego porque flexibiliza as leis trabalhistas. Por outro lado, há quem diga que isso é uma precarização efetiva do trabalho na relação com o empregador. Como é que o senhor enxerga essa pejotização, esse fenômeno, se isso é a saída ou acaba sendo uma armadilha para o trabalhador? Olha, a pejotização, como tudo na vida, pode ser boa, pode ser ruim. Depende
de que tipo de pejotização nós estamos falando. Se você está falando com um profissional liberal, por exemplo, eu acho que não há questionamento que ele quer prestar serviços através de uma empresa, portanto, ele quer ser PJ e não PF, né? Pessoa física. É o caso de um economista consultor, é o caso de um advogado, ou mesmo de um médico que presta serviço de forma irregular, no tempo, no espaço, hora tem serviço, hora não tem serviço. Então, quando você tem essas profissões que têm características do trabalho autônomo, independente, a pejotização é uma coisa legal, aceitável e até positiva. O problema surge é quando a empresa tenta empregar como PJ um trabalhador que tem todas as características de um empregado, porque ele tem assiduidade na empresa, ele é contratado por um tempo indeterminado, é a pessoa dele que é importante para a empresa, ele está subordinado a um chefe. Então, todas essas características são características de emprego, né? E o emprego é protegido pela CLT, há uma série de proteções da lei trabalhista que estão a favor dos trabalhadores, e também a lei previdenciária, né? Então, nesse caso aí, há um desvio de finalidade. Nesse caso aí, há de fato um prejuízo para o trabalhador, porque ele trabalha como empregado, mas não tem os direitos de empregado. Então, isso ocorre muito no mercado informal, ocorre muito principalmente em pequenas e médias empresas, que elas às vezes precisam contratar 6 pessoas, contratam 4 de uma maneira correta e 2 de uma maneira incorreta através desse tipo de artifício, né? Infelizmente, a informalidade é muito alta no Brasil. Se você pegar, por exemplo, o caso das empregadas domésticas, 75% das famílias contratam empregada doméstica sem nenhuma proteção social, nem da CLT, nem da Previdência, nem de nada, na informalidade total. É uma categoria que está, digamos, é uma das mais descobertas, né, em termos de proteção social. Então, resumindo, PJ pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, depende de como é que ela é praticada. A gente tem assistido ultimamente algumas declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, algumas inclusive estupefatos, né, pela gravidade das coisas que ele diz. Uma das que ele falou recentemente foi que a universidade é para poucos e tem visto muitos engenheiros dirigindo Uber. Como é que o senhor assiste a esse tipo de declaração do ministro da Educação e como é que isso compõe esse cenário do mercado de trabalho hoje em dia? Olha, no mundo inteiro, de fato, a universidade é a escola que tem o menor número de matrículas, né? No mundo inteiro. Onde tem mais matrículas é no ensino médio e no ensino fundamental. Agora, o fato de um engenheiro estar dirigindo um Uber, eu acho que o problema não está na escola, não. O problema está no mercado de trabalho. O que acontece? Toda vez que você tem que analisar uma situação de trabalho, seja ela de emprego, seja de trabalho independente, você precisa analisar dois aspectos. Em primeiro lugar, a qualidade do posto de trabalho. Há determinados investimentos e há determinados tempos na economia em que gera-se muitos empregos de boa qualidade, com bastante proteção, com salários altos, com respeito, com dignidade e assim por diante. E um outro aspecto que você tem que levar em conta é a qualificação do trabalhador. Muitas vezes a sociedade gera uma posição que o trabalhador não está qualificado. Agora, essa relação entre a qualidade do emprego e a qualidade do trabalhador não tem nenhuma direção específica. Ela pode ser até antagônica em termos de direção. E o que o ministro está citando é um desses casos, em que o motorista do Uber ele está super qualificado para o Uber. E por que ele é motorista do Uber? Simplesmente porque a sociedade não conseguiu criar um emprego ou um trabalho de boa qualidade em outro setor, em outra área. E ele, para sobreviver, ele aceita um trabalho desse tipo. Então,
É preciso sempre levar em conta isso. Agora, a escola não tem nada a ver com esse processo. O que tem a ver com esse processo é a natureza da atividade econômica, o ciclo econômico, como é que está o desenvolvimento, o crescimento, porque quando a sociedade voltar a criar trabalho de alta qualidade, o engenheiro certamente vai trabalhar como engenheiro. Ele está trabalhando fora, não é culpa da universidade, não. Acho que não tem nada a correlacionar o elitismo da universidade com o fato do engenheiro trabalhar no Uber. Talvez o ministro tenha querido falar que muitas universidades estão formando engenheiros de má qualidade, por isso eles não conseguem se empregar como engenheiro. Isso é verdade. Nós temos uma diferença muito grande de qualidade entre as nossas universidades. Pode ser que tenha sido um caso de um engenheiro que ele está tão mal formado que ele não consegue, de maneira nenhuma, trabalhar nos poucos empregos de engenharia que estão sendo ofertados. Mas é uma discussão muito complicada essa. Eu acho que, como ministro da Educação, seria bom ele se empenhar bastante em melhorar, principalmente o ensino fundamental, o ensino médio e a própria qualidade do ensino superior. É verdade. Fica essa sugestão para o ministro Milton Ribeiro para fazer o trabalho dele, né? Isso ajuda bastante. A gente está conversando com o José Pastore, sociólogo, professor da USP. Professor, a gente tem uma situação aqui na Bahia, particularmente em Salvador, que é que agrava a situação de desemprego, que são dos desalentos, né? Os desalentados. Pessoas que, inclusive, já deixaram de procurar um emprego por não encontrar, e aí já vivem numa situação que é a margem mesmo, né? Nem a procura efetivamente tem feito. Como é que o mercado de trabalho prevê a inserção dessas pessoas, desses desalentados hoje? Quais seriam as opções a serem feitas para conseguir inserir e absorver essa mão de obra no trabalho? O Brasil inteiro está com esse problema, André. Nós temos cerca de 6 milhões de pessoas que estão desalentadas. O que significa estar desalentado? Elas pararam de procurar emprego porque viram que não existe, não tem chance, perde tempo, gasta dinheiro com condução. Então estão desalentados. Perdão. Quando que isso vai terminar? Não se sabe exatamente quando. Agora, como isso pode terminar? De que maneira a gente poderia sair fora desse problema aí? Toda vez que se fala em geração de emprego, nós precisamos ter na cabeça que o emprego de hoje é o investimento de ontem. E o Brasil de hoje está investindo muito pouco. O Brasil de hoje investe apenas 15% do PIB. Isso é irrisório. O Brasil já chegou a investir 25% do PIB na época de 70, onde existia quase que pleno emprego, né? Com 15% do PIB, não é possível você gerar empregos e outros postos de trabalho na quantidade que a população exige e merece, né? Então, a população cresceu e o PIB decresceu ao longo do tempo. Esse é um problema. Se não houver mais investimento, nós não vamos ter emprego pela frente. É muito realista essa. Não existe nenhuma bala de prata para gerar emprego. Emprego depende de investimento e de crescimento econômico, né? Então, no caso aqui que nós estamos nessa pandemia, a saída dessa pandemia vai depender desses investimentos. E nesse campo dos investimentos, infelizmente, o governo está com um espaço muito limitado para investir, sem recursos, né? Há um desequilíbrio muito grande das finanças públicas. O pouco que o governo tem feito nessa área do investimento é construção de casas populares, que isso é bom, gera empregos na construção civil, obras de saneamento, que também gera emprego na construção pesada, também é bom isso aqui, e está promovendo uma série de concessões, e toda vez que se faz uma concessão, há uma exigência de muitas transformações no bem que foi concedido. Por exemplo, faz a concessão de um aeroporto, no contrato está escrito que o contratado tem que expandir, melhorar, modernizar, etc. Isso aqui, mais para frente um pouco, vai começar a gerar empregos para essas pessoas que trabalham nesse ramo da construção. Então, o Brasil, com essa restrição
fantástica do investimento público, vai precisar do investimento privado. Essa linha das concessões é uma linha que pode estimular o investimento privado a entrar na economia brasileira, tanto o investimento nacional quanto o estrangeiro. E aí, daí para frente, nós vamos ter geração de emprego e de outros postos do trabalho. Não há maneira de você acabar com o desalento se não tiver uma boa oferta de empregos. Se a pessoa percebe que tem uma boa oferta de empregos, ela vai uma vez, não consegue, vai a segunda, consegue, ele começa a ficar animado. E aquele que estava completamente desalentado também se anima. Então, eu acho que, para a gente fazer uma previsão aqui para o Brasil, nessa saída da pandemia, o que se pode falar muito no curto prazo, porque o longo prazo vai depender desses investimentos. Os investimentos demoram um pouco para amadurecer. Agora, no curto prazo, eu acredito que nós vamos ter melhorias até o fim do ano. Não são grandes melhorias, mas, por exemplo, os serviços voltaram a reagir, voltaram a ser ativados. E os serviços contratam muita gente, principalmente os serviços para as pessoas. É o caso da manicure, do salão de beleza, né? É o caso do tintureiro, é o caso dos serviços de segurança. Está começando também a ter uma ativação na área dos serviços de alimentação, que é o caso de restaurantes, bares, hotéis. Eu tenho até notado que a população está muito cansada do isolamento e está indo com muito ânimo para consumir nessas áreas aí. E isso aí deve ir expandindo o emprego até o fim do ano. Não é uma mega expansão, mas será um sinal bom. O governo também está falando aqui de melhorar bastante a Bolsa Família. Então, isso vai injetar mais recursos na economia. Injetando mais recursos, também o consumo vai ser ativado e vai ter mais coisas para serem feitas no campo do trabalho daqui para frente. É um quadro de curto prazo, quadro para 6, 8, 10 meses, porque essas medidas extremamente populistas, principalmente de melhoria de benefícios da Bolsa Família e outros tipos, elas acabam gerando problemas mais na frente, de déficit, né? E de inflação também, porque aí o Banco Central é obrigado a subir o juro, porque tem inflação, sobe o juro, as pessoas não conseguem mais investir como vinham investindo. Então, não é um tipo de crescimento que a gente pode prever, digamos, para os próximos 3, 4, 5 anos. Isso aí ainda está muito obscuro. Nós temos que chegar num tempo de normalização de investimentos. E nesse campo aí, o atual quadro político está prejudicando bastante. Professor José Pastore, agradeço bastante a sua entrevista, a conversa que você teve aqui com a gente. Essa questão da bolha econômica, né, de crescer artificialmente, a gente assistiu no governo Dilma, né, e deu no que deu, depois veio a conta a ser paga, e a gente vê de novo agora com o governo Bolsonaro essa inflação, essa medida eleitoreira ali em cima do Bolsa Família e também o prejuízo que pode causar. Mas agradeço bastante a entrevista, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom trabalho.